Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agronacional. E você vai ver daqui a pouco. A estrutura aqui ao fundo bem representa o desejo, a intenção de intensificação constante das atividades. Mas tem que ser simples, porém funcional. Dentro do aviário, o clima está agradável. Nem dá para saber se está gelado ou quente lá fora. Tá tudo controlado e monitorado pelo painel. A manutenção da temperatura garante que as aves nunca passem frio nem calor. Desde jovem já demonstrava uma movimentação muito fácil, muito marchada, cavalo muito expressivo, de uma beleza plástica, ou seja, zootécnica muito bonita. Então a gente vislumbrou e selecionamos ele para o plantel aqui do Aras Marlboro. Os efluentes de esgoto gerados na fossa séptica biodigestora pode ser um eficiente biofertilizante, especialmente na lavoura de milho. Essa é a constatação de uma pesquisa da Embrapa Instrumentação de São Carlos, interior de São Paulo. Aqui estão sendo construídos 4 aviários. Será uma granja de recria de matrizes com capacidade para alojar 58 mil aves fêmeas e 13 mil machos. O que faz essa estufa ser tão especial? A resposta começa pela estrutura. O vidro, ele traz muitas vantagens para uma estufa assim. A gente consegue captar mais luz, mais sol, mais radiação, e isso vai gerar uma produção maior também. No agronegócio, essa tecnologia faz parte do presente. Está sendo usada nesse escritório, comandado por 3 pesquisadores e um administrador. É o maior projeto de análise genética de solos do Brasil. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu, Jaqueline Silva, vou levar até você muitas informações sobre o mundo do agro. E para iniciar o programa de hoje, vamos conhecer a Fazenda Barra em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Uma propriedade pecuária conhecida pela sua alta eficiência e com um desempenho produtivo acima da média. Ele participou de um webinar do Giro do Boi e eu confesso que fiquei curioso para conhecer a propriedade que não é muito grande, mas bastante eficiente em sua produção. E é por isso que estamos aqui, Cacilândia, Mato Grosso do Sul, Fazenda Barra. O Pedro está aqui do meu lado para poder contar um pouco da história de trabalho deles, dessa eficiência, dos pormenores, dos desafios, né? A entrada no programa Fazenda Nota 10, o que isso agregou, trouxe para o trabalho de vocês. Então, vamos pelo começo, viu, Pedro? Fala um pouquinho da história, como é que começou. Você é engenheiro agrônomo, é isso? Isso. Eu sou formado na Universidade Estadual de Cacilândia, engenheiro agrônomo, formado em 2019. E por volta de 2014, 2015, a minha esposa herdou a propriedade, que era da avó dela. E aí a gente começou a trabalhar. Já trabalhava com agronomia em Chapadão do Sul, né, com soja, essas coisas. Aí eu mudei para Cacilândia quando eu casei, em 2011, em 2014, 2015 a gente começou a trabalhar na propriedade. Quando a gente assumiu a fazenda, a gente viu que precisava de bastante investimento, né? E aí conversando com a minha esposa e com o meu cunhado, que são os proprietários da fazenda, a gente entrou no consenso que a gente eles não queriam investir, só que também não ia tirar dinheiro da fazenda. Então a gente pegou e começou engordou os bois que tinha na época, e abateu eles e passamos para fêmeas, porque a gente teria um capital imobilizado em gado menor e essa diferença de valor a gente conseguiria investir na fazenda, fazer melhorias, reforma de pastagem, cercas, construção de uma fábrica de ração, que foi para frente um pouco, mas também foi fruto disso aí. Aí a gente começou a trabalhar com fêmeas Nelore, né? E agora a gente está com 2 anos, passamos para os meio sangue ambos. Esses animais ficam aqui até que peso, até que idade, como é que é isso? A gente pega os animais com 240 quilos, a média, né, que foi de compra, e eles ficam no rotacionado até 400 quilos. Aí agora a gente está terminando o confinamento, antes a gente terminava no semi-confinamento. Quando é que surgiu o programa Fazenda Nota 10 dentro desse trabalho de vocês? O que vocês buscavam, quais eram os gargalos que vocês tinham na época que levaram vocês a investir, a aderir a um programa de gestão?
A gente sempre teve alguns programas de gestão na fazenda, tipo assim, basicão, né? Mas nenhum que comparava um com o outro. E aí quando surgiu a Fazenda Nota 10, que a gente estudou e viu que tinha o Bitmark, tinha como a gente comparar a nossa produção com as demais fazendas, com os vizinhos, que hoje a gente fala que o Brasil virou todo mundo vizinho de todo mundo, né, por causa da Fazenda Nota 10. E aí a gente buscou e agregou muitas coisas, que a gente conseguiu enxergar a real situação da fazenda. A estrutura aqui ao fundo bem representa o desejo, a intenção de intensificação constante das atividades. Mas tem que ser simples, porém funcional. E aí resolve um outro problema também, que é acabamento, que era um desafio que vocês tinham antes de instalar o confinamento. É recente, é a primeira safra que vocês estão trabalhando, né, Pedro? Isso. A gente trabalhava com o semi-confinamento, a gente fazia a terminação do nosso gado a pasto, né, no semi-confinamento. E tínhamos grandes problemas que, na classificação desses animais, nos protocolos, ele tem que ter um acabamento maior de gordura e tal, um peso maior, né, acima de 16 arroba, para a gente alcançar os maiores níveis de bonificações, que é o que a gente busca. E a gente mandava animais que não alcançava esse desejo nosso, que era de ter um acima de 16 arroba e um acabamento acima de 3 mais. E aí, pensando nisso, em aumentar a produção e melhorar isso, a gente decidiu montar o confinamento. Acabou o problema de acabamento. Graças a Deus. E aí é legal a gente falar um pouco desse perfil de abate também, porque vocês buscam capturar todas as oportunidades que o mercado coloca à disposição. São rastreados, animais rastreados, né? Uhum. E aí entram nesses protocolos de bonificação pelo racial, peso de boi, né? Isso. Acima de 16 arrobas. Isso, a gente sempre buscou agregar valor na nossa mercadoria, né? Então, quando a gente decidiu passar para os 1000 sangue Angus, a gente foi atrás e fizemos alguns cursos, e o próprio frigorífico também faz os protocolos, monta os protocolos, a gente tem acesso a isso. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, para agregar valor na nossa mercadoria, ter uma melhora de receita. Vai para 5 anos que a gente tem a fábrica de ração, né? Uma estrutura bem simples e funcional, como a gente prega na fazenda. E isso traz uma grande vantagem para o projeto. Qualquer projeto que for fazer hoje, tendo uma fábrica de ração hoje, ela vai melhorar muito, principalmente a baratear o custo dos insumos, né? Porque hoje os insumos estão muito caros, principalmente milho, que é a base de tudo. Então com a fábrica a gente consegue trabalhar uma compra de mercadoria futuro e trabalhar basicamente no barateamento da ração, da nutrição. Depois que a gente montou o confinamento, a gente sentiu a necessidade de produzir a nosso próprio volumoso. Hoje a gente trabalha com bagaço de cana, é um produto, um subproduto, né? Uhum. Muito bom, quem não tem outra opção pode trabalhar com ele tranquilo, que vai resolver os problemas. Só que é um custo elevado e a gente tem necessidade de produzir a nossa própria volumoso. E aí a gente foi atrás e fiquei um pouco receoso com a silagem de milho, principalmente pelos valores, grandes valores que estão hoje de produto, né, adubo, essas coisas. E fazendo um estudo, assim, a gente decidiu partir para o capiaçu. Teve uma vantagem também, que a gente ganhou as mudas, então hoje é o mais caro de tudo, o capiaçu é muda, né, que é o Brasil inteiro quer o capiaçu, né. E a gente montou um viveiro e a gente vai fazer uma área maior a partir desse viveiro. Legal, vale ressaltar com relação ao capiaçu, a questão da produção de massa, que ele tem muito grande. Bons teores de proteína também, né? Isso é importante. Então, é uma ferramenta que realmente tem crescido muito e poder estar trabalhando mostra essa busca incessante. Talvez essa alta do milho foi boa, né? Para a gente poder procurar alternativas que tirem a gente da zona de conforto, né? E a gente procura alternativas que possam se encaixar melhor no projeto. Um pouco disso também, né, Pedro? Com certeza. Já tem aqueles ditados que só aprende a nadar quando a água bate no pescoço, né? É bem isso. Então, começou a apertar, todo mundo começa a procurar novas tecnologias e para melhorar e trabalhar melhor a propriedade. Então, Marquinho, até lembrando, a gente acabou de fechar o primeiro trimestre da safra 21-22, que é referente de julho a setembro. Mas bom lembrar também, até recapitulando como que foi a Fazenda Barra, né? Quando eles iniciaram no programa em 2019, eles estavam com uma produção de arrobas de 17 arrobas por hectare.
Na safra 2021, que foi o fechamento, eles passaram para 30,9, então a gente vê uma evolução muito grande. E hoje o primeiro trimestre deles, eles estão com 721 gramas versus 668 das tops rentáveis e recria e engorda. Então a gente já viu que da safra passada já está superior ainda o GMD. Uma lotação de 4,2 cabeça por hectare, comparado com 2,4 do benchmark da safra 2021. E já estão produzindo 11 arrobas por hectare versus 6, que é a das fazendas de recria e engorda tops rentáveis no primeiro trimestre. Então produziu 5 arrobas a mais. Dá até para comparar positivamente com as outras atividades, a pressão, né, sobre o uso da terra está enorme e tem muita área de agricultura que não dá o resultado de uma área como essa aqui. Sim, sim. Eu brinco sempre que quando em 1980 começou a soja na nossa região, ninguém se planta soja igual plantava em 1980. A tecnologia é outra, o investimento é outro, tudo é outra situação. Mas aí na nossa região tem muita gente que cria gado igual em 1980. Quais são os gargalos hoje e o que vocês pretendem imprimir de diferencial aí para os próximos tempos? Nosso grande gargalo hoje é melhorar a nossa eficiência produtiva, né? Conseguir produzir um animal, colocar um animal no confinamento mais rápido possível. Melhorar as nossas pastagens um pouco mais, entrar com adubação em algumas áreas que estão necessitadas e colocar isso, basicamente isso aí, colocar um animal mais jovem no mercado. A Fazenda Barra impressiona com seus excelentes resultados. E tudo isso foi alcançado com uma gestão eficiente, boas práticas de manejo e adoção de novas tecnologias. Agora, vamos ver a história do Luar do Marlboro, um cavalo com um diagrama impressionante e marcha muito expressiva. Beleza, força e conforto para a equitação, um grande campeão da raça e que deixa os seus criadores cheios de orgulho. Vamos ver. O padrão diz, né, que esse animal em conjunto de frente, em expressão, né, ele deve ter aquelas características que são um pescoço piramidal, um pescoço de bom tamanho, de comprimento, com boa linha de direção, né, para que traga ao cavaleiro, né, um bom conforto na equitação. Cabeça também de característica triangular, com frontes largas, com olhar bem expressivo, orelhas bem engajadas nessa cabeça, passagem de cabeça-pescoço também bem delicada e um pescoço com sua base bem encaixada nesse tronco. Esse tronco ele tem que ser bem musculoso, tem que ser uma linha superior pelo padrão, que exige também uma linha de direção horizontal, uma linha curta, um dorso longo bem curto, para trazer sustentação muscular, uma garupa longa, né, que o padrão às vezes prefere até uma garupa levemente derreada, que isso traz um melhor encaixe dos seus posteriores. E os membros anteriores, eles são relativamente responsáveis pelo direcionamento desse tipo de trabalho que ele vai ter. A gente está aqui hoje para falar de um grande campeão da raça, né? Agora recente, de 2019, que será até 2020, né? Até vir o próximo campeão nacional. E esse título ao nosso excepcional reprodutor Luar do Marlboro. O Luar hoje, para mim, é um cavalo excepcional, assim. Muito disciplinado também o cavalo. Muito correto, fácil de mexer. O Luar do Marlboro hoje é um cavalo condominiado do Aras Marlboro com Aras MH. Quando o Luar nasceu, foi uma expectativa excepcional. Desde jovem, desde no pé da égua, a gente já identificou ali, com certeza, um futuro reprodutor, um futuro campeão, um cavalo de muita qualidade. Desde jovem já demonstrava
uma movimentação muito fácil, muito marchada, cavalo muito expressivo, de uma beleza plástica, ou seja, zootécnica muito bonita. Então a gente vislumbrou e selecionamos ele para o plantel aqui do Aras Marlboro. Ele é uma pelagem castanha, né? Um castanho bem fechado, um castanho que a gente chama assim, um castanho bem pinhão, né? Que antigamente a gente chamava de castanho pinhão, que traz a ele uma tonalidade muito bonita, e principalmente quando ele está assim, no auge do seu preparo de pelo, de preparação para as exposições. Em 2018 foi um ano fatídico, né? Que ele foi o ano que muitas pessoas lembram, né? Que foi aquele que saíram 3 cavalos excepcionais por indicação dos árbitros de claudicação, em 2018. Na Nacional, no nosso palco maior, nós recebemos 1.700 cavalos da raça Manga Larga Machador. O maior evento equino do mundo. Esse cavalo foi uma responsabilidade muito grande, né? Que eu assumi, assim, que caiu na minha mão para poder apresentar na Nacional, porque é um cavalo que, às vezes, que pisou dentro da gamileira ganhou. Era um dos cavalos que estava falado para ser o grande da raça. Assim, a gente falar do comentário do povo, da peãozada. Na categoria, ele já sofre uma seleção, né? Então ele está lá com 15, 20, 30 animais da mesma idade, próximas, né? Disputando o campeonato naquela categoria. Campeão nacional de marcha, cavalo master maior, desta 38ª Nacional do Cavalo Manga Larga Machador, é Luar do Marlboro. Criação, exposição de Edson Correia Pereira, Fazenda Agropecuária Marlboro Limitada, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um filho de favorecedor, né? O apresentador e o cavalo tem que estar numa sintonia muito grande, muito focado naquela hora. Ele tem que tirar do cavalo aquela essência da qualidade que ele já tem, para que o árbitro consiga visualizar aquilo e comparar com os outros. Sem sombra de dúvidas, foi a melhor prova, o melhor estilo, o melhor trabalho do anterior, a melhor energia no trabalho da perna e a melhor montada do campeonato pela sustentação e pela maciez. Opção em relação ao bom cavalo da segunda casa. Para os dois, parabéns proprietários e apresentadores. Mesmo tanto que você dedica na marcha, é a mesma coisa para poder você fazer uma boa morfologia, apresentar uma boa morfologia com o seu cavalo. Porque exige muito treino para o cavalo chegar lá e fazer uma boa apresentação, parar correto, com os anteriores, com os posteriores, a distância do comprimento, de distância do anterior para o posterior, posicionamento de frente. Então o cavalo tem que estar parando assim, impecável. Tudo que você ensina ele já pega e grava. Com o Luar mesmo aqui, trabalhar muito pouco na marcha. Uma vez na semana eu trabalhava ele 15 minutinhos ou 20 no máximo, dentro da pista. No mais ele ficava passando na água, piscina, redondel elétrico. Outra hora mesmo puxava ele a passo montado em outro bicho. Então, assim, ele era um cavalo muito genuíno. Ele tem o hábito de comer a ração e no custo lavar a boca. Aí ele azeda a água, ele não toma água mais. Aí tem que trocar a água dele. Trocava 4 vezes por dia. Manhã, na hora do almoço, depois do almoço que ele come a ração e de tarde. Talvez à noite também. Trocar água 4 vezes ao dia, ele é um. Os machos de marcha batida, campeões, reservados campeões e campeões de marcha. Campeão nacional, cavalo master maior e campeão nacional de marcha, cavalo master maior, Luar do Marlboro. Criação, exposição de Edson Correia Pereira, Fazenda Agropecuária Marlboro Limitada, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um filho de favorito D2 na irada do Cardeal.
apresentado pelo alemão. Quando você vai para o grande, né? Aí ele já vai competir, zera tudo. Que nesse universo de 1.700 animais estão ali os melhores do Brasil e daquela exposição. Aí eles vão disputar nisso. Aí você tem essa grata, né? Essa satisfação do cavalo alcançar esse título máximo que é o grande da raça nacional. Aê, turma! Na hora a gente nem cai na real, né? Porque é muita felicidade, muita gente chegando perto, fala uma coisa, fala outra, você fica ali naquele... fica até meio aéreo. Aí quando chega em casa que você vai parar pra ver, porra, fiz um grande da raça. Sei lá, não sei nem o que falar. Assim, não... Eu já vim com o pai dele e ganhei, vim com a mãe dele e ganhei, agora vim com o filho e ganhei. Isso é pra gente, não tem preço. Obrigado. Um cavalo com luar, você pode considerar ele como atleta de alta performance. O trabalho dele a gente guarda em segredo, né? Porque a gente tem um trabalho, tem muita gente fazendo trabalhos também excelentes, mas é um trabalho de alta performance, pode ter certeza. Não vou esquecer mais nunca. Vou ser grato a ele pro resto da vida. O primeiro campeonato meu no grande, né? Que lindo animal, né? Um cavalo excepcional e de muita qualidade. E daqui a pouco você vai ver. Ao entardecer, a temperatura começa a cair rapidamente. Dentro do aviário, o clima está agradável. A troca de ar remove o excesso de umidade, ajuda a regular a temperatura e limita o acúmulo de gases potencialmente nocivos nos aviários. Vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente, o Agro Nacional volta já já. Estamos de volta com o Agro Nacional. E você vai ver daqui a pouco. O suporte da equipe técnica fornece todo um acompanhamento de como fazer o manejo no dia a dia, né? A equipe técnica vem, se disponibiliza de ensinar o padrão junto com o produtor, né? É praticamente colocar a mão na massa para fazer o padrão que a empresa orienta o produtor, né? A ventilação nas granjas de frango é fundamental para manter o bem-estar e a saúde das aves. Esse processo traz diversos benefícios sanitários, além de ampliar o desempenho produtivo do plantel. Vamos ver como isso funciona. A granja da família Meira fica em Campina do Monte Alegre, no interior de São Paulo. Ao entardecer, a temperatura começa a cair rapidamente. Dentro do aviário, o clima está agradável. Nem dá para saber se está gelado ou quente lá fora. Tá tudo controlado e monitorado pelo painel. A manutenção da temperatura garante que as aves nunca passem frio nem calor. Isso é bem-estar animal. Quanto melhor tiver programado aqui e quanto for a melhor sensação térmica lá dentro, melhor o ambiente, melhor o desempenho da ave. A ventilação é o principal parâmetro de controle do ambiente das aves. A troca de ar remove o excesso de umidade, ajuda a regular a temperatura e limita o acúmulo de gases potencialmente nocivos nos aviários. A temperatura ideal dentro dos aviários muda de acordo com cada fase de vida das aves, mas a ventilação tem que ser constante. Eric, de que maneira a ventilação está relacionada com a ambiência dentro dos aviários? Ela está diretamente relacionada. Na fase inicial, a gente preconiza uma ventilação lateral para a gente não resfriar o aviário, porque a ave demanda uma temperatura um pouco mais alta, e também a gente preconiza retirar dos gases nocivos. Com o passar da idade das aves, ela vai ter uma necessidade de uma temperatura um pouco mais baixa. Com isso, a gente parte para a ventilação de transição, porque ela precisa de uma temperatura um pouco mais baixa, mesmo assim ela ainda não aceita uma ventilação muito forte. Na fase final, a gente vai para o túnel, porque daí a ave ela é retirada do calor por forma de convecção, pela velocidade do ar, que a gente preconiza ali em torno de 3,5 metros por segundo.
Nesse momento, as aves do Alberto estão com 34 dias. Nessa fase da vida das aves, a temperatura corporal delas é mais alta, então o ambiente precisa estar resfriado. Alberto, qual é a temperatura do seu aviário agora? Hoje a gente está trabalhando com 22 graus da sensação térmica. E como que você faz o controle dessa temperatura? O controle da temperatura é feito através do painel, através dos exaustores e da placa evaporativa. Com isso a gente consegue calcular a temperatura, a umidade do ambiente e a velocidade do vento. A gente consegue chegar numa sensação térmica de 22 graus, independente da sensação térmica do externo do ambiente. A preocupação com a temperatura deve ser constante e a família Meira está sempre atenta. O conforto das 84 mil aves é prioridade na granja e está diretamente relacionado com a qualidade da carcaça. Quais são os indícios, observando o aviário, de que a ventilação está sendo feita da forma correta ou de uma forma equivocada? A gente tem sensores que demonstram nos painéis, mas principalmente o comportamento da ave. O produtor tem que estar dia a dia analisando o comportamento da ave e vendo se está relacionado com a temperatura ou não o comportamento dela. Isso vai ser relacionado diretamente com o peso e a conversão final da ave. Então a gente sempre consegue ter um manejo muito bom das aves mesmo. Sempre proporcionando um animal com carcaça muito boa, uma qualidade muito boa. Sempre controlando muito bem o ambiente. O ambiente é o que vai te dar o resultado no final. Um ambiente bem controlado garante que as aves se desenvolvam com mais eficiência e qualidade. E isso é fundamental para evitar perdas e gerar o retorno financeiro necessário para as granjas. Vamos conhecer agora o trabalho de expansão que está sendo realizado em uma granja no município de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Para garantir o bom desempenho do negócio, é preciso um bom planejamento dos sistemas de luz e ventilação, que impactam diretamente na produtividade do plantel. A 130 quilômetros de Passo Fundo, no município de Guaporé, que encontramos a propriedade da Márcia. Aqui estão sendo construídos 4 aviários. Será uma granja de recria de matrizes com capacidade para alojar 58 mil aves fêmeas e 13 mil machos. A cada lote poderão ser produzidos até 10 milhões de ovos. E por isso, todo o cuidado com a iluminação do aviário. Nós recebemos a matrizinha, a moe do frango de corte, com um dia, né? E aí ela vem um programa de luz, né? Então, inicialmente, 24 horas de luz, né? Para que ela possa se alimentar porque é um bebezinho, né? Então, ele precisa aprender a tomar água, aprender a comer, né? E aí a gente vai restringindo a luz, né? E o restante dela, ela é recriada praticamente no escuro, né? O padrão é de 5 a 8 lux, né? E aí depois que ela está sendo transferida, então a gente dá mais horas de luz, em torno de 9 horas, né? Para que quando ela vai chegar na produção de ovos, né? E aí que vai ter a produção em si do ovo, então ela vai receber mais horas de luz, né? A previsão é alojar o primeiro lote em julho. Os equipamentos já começaram a chegar e as obras não param por aqui. Vale lembrar que o sistema de climatização também será diferenciado. Esse aviário, né, ele é pressão negativa, né, então a gente tem controle da entrada de ar, tem sondas para medir toda a temperatura, umidade, ventilação, né, e todo esse acompanhamento ele pode ser feito de forma virtual, né, então eu consigo acompanhar em tempo real no celular, né, e essas sondas também eles emitem alerta, né? Porque a gente quer ter o melhor do conforto, né? Para essas aves, né? Todo o processo de construção dos aviários é acompanhado pelo Orley, expansionista na área de construção dos aviários, das matrizes recria e produção de ovos. Um dos motivos que a gente vem sempre com o produtor para tirar as dúvidas dele e principalmente ver se as empresas que estão trabalhando na obra que ela esteja fazendo os trabalhos deles dentro das normas da empresa e cuidando muito sempre a parte de segurança, né? Então esse é o nosso intuito e até mesmo acompanhar tempo de obra, dimensão de obra, acompanhar a terraplanagem, escolha do local, tudo isso é a nossa função junto com o nosso investidor. Desde a busca da área também a gente dá um suporte para ele. O uso de novas tecnologias
E o investimento é também para atender às exigências do mercado externo. A gente é habilitado, né, no mercado comum europeu, né? Então é uma exigência o bem-estar, né? E sem falar que tu tem um resultado muito melhor, né? É isso que o produtor e o investidor quer, cada vez mais ter a granja dele monitorada, saber o que está acontecendo para poder gerenciar melhor o investimento que ele fez. Aqui o desafio da Márcia é muito maior, porque além de monitorar toda a produção, a gestão da granja também é responsabilidade dela. Ah, e tem mais um detalhe. É preciso driblar o preconceito que ainda existe ao ver uma mulher exercendo a liderança no campo. É um desafio no campo, né? E hoje vendo a mulher tomando frente ou tendo uma participação, é importante, é muito importante. Márcia lembra que cresceu nos aviários. O pai era produtor integrado e o sonho dela sempre foi ser veterinária para um dia trabalhar nas granjas. E esse dia chegou. Na verdade, é um sonho, ele estava na minha cabeça e hoje vendo ele se concretizar, é uma satisfação muito grande. Com uma granja bem monitorada, tecnologia adequada e com foco no bem-estar animal, não há dúvida de que os resultados serão positivos. Ainda hoje no Agro Nacional. Nós temos cerca de 12 mil fossas sépticas biodigestoras instaladas no Brasil, através de um trabalho de transferência de tecnologia feito pela Embrapa Instrumentação. E esse efluente que é gerado, o pequeno produtor, o produtor de agricultura familiar, pode utilizá-lo para substituir o fertilizante nitrogenado mineral em pequenas áreas de produção. Agora, vamos conhecer a história da família Padregan, avicultores do município de Maraú, no Norte Gaúcho. Eles estão iniciando na atividade de granja de corte e aprendendo como realizar o manejo correto das aves. Vamos ver. Os irmãos Ademir e Miguel Pradegan trabalham juntos na granja de frango de corte que fica no município de Marau, Norte Gaúcho. As duas famílias comandam 4 aviários. A atividade é recente para eles. São apenas 5 meses e estão no 3º lote. Vai ser um desafio grande, enorme para nós, né? Estamos começando, a gente não tem ainda experiência, com certeza vai ser um desafio. Nos primeiros dias, o primeiro dia que tu faz o lote, tu cuidando bem a primeira semana que tu ganha o lote, né? E nós estamos bem contentes, tá bem tranquilo. Quando começa uma produção de um novo lote, que nem no caso do seu Ademir e do seu Miguel, que são produtores novos na atividade, o suporte da equipe técnica fornece todo um acompanhamento de como fazer o manejo no dia a dia, né? A equipe técnica vem, se disponibiliza de ensinar o padrão junto com o produtor, né? É praticamente colocar a mão na massa para fazer o padrão que a empresa orienta o produtor, né? A gente também procura fazer tardes de campo com o produtor, né? A gente faz uma troca de ideias com produtores das regiões, né? Onde a gente junta boas práticas de manejos entre um produtor e outro, que vai somando na propriedade aqui do seu Ademir e do seu Miguel. Vale lembrar que até pouco tempo atrás, o Miguel tinha deixado o campo e estava morando na cidade com a família. Já o Ademir continuava no interior, porém em outra atividade. Sim, é bem diferente, né? Mas é bom, é legal, os pintinhos, tu vê ele crescer aí, é bem bom mesmo. Somando os 4 aviários, a capacidade de alojamento na Granja Pradegan é de 168 mil pintinhos. Eles chegam aqui com um dia de vida. E por serem tão pequenos e frágeis, os primeiros dias são essenciais para o seu desenvolvimento. Por exemplo, a iluminação é 100%. Após 7 dias, vai diminuindo. Aqui não tem interferência de iluminação externa. Na verdade, a gente passa mexendo eles, movimentando eles de cada 2 horas, passa movimentando. Tem que movimentar eles, que daí eles crescem melhor, né? Eles se desenvolvem melhor. Pode contar que dá trabalho. Os primeiros dias a fase inicial ali é a parte que dá mais o trabalho os primeiros 15 dias é bem trabalhoso. A empresa Seara, como parceira do produtor,
ela acompanha desde o início do projeto, toda a construção, e quando começa a parte de produção, a gente faz o treinamento de orientações técnicas para o nosso parceiro produtor, né? Ensinando todo o cuidado do manejo e desenvolvimento que o lote precisa até chegar no nosso frigorífico. Quando os pintinhos chegam aqui no aviário, o cuidado é todo especial, desde a alimentação à luminosidade do ambiente. E tudo isso para que eles cresçam fortes e saudáveis. O resultado, uma produção de qualidade. O foco maior hoje para o produtor é a rentabilidade em conversão alimentar, que é o que ele é remunerado, e para nós da empresa, a qualidade de carcaça dessas aves para um aproveitamento de venda final, ele tem que ser bem acompanhado desde o início da produção para nós garantir esse mercado que compra, né? Daqui as aves vão para o frigorífico e por isso precisam de um monitoramento técnico constante para que o produto cumpra todas as exigências no seu destino final. A gente cada dia quer melhorar mais, né? O objetivo é sempre ter melhor qualidade no frango, resultado, e se manter dentro do setor produtivo, né? Ademir e Miguel estão satisfeitos com os primeiros lotes. É sinal que a dupla aqui está em sintonia. Mas a pergunta que não quer calar: como é trabalhar junto com o irmão? Legal, é bom, né? Nós sempre se demos bem, desde piazada, desde tempo de piazada, pequeno ali, nós sempre se demos bem. E se Deus quiser, vai dar certo até o final. Eu e o Ademir sempre se demos bem, né? Tá tranquilo, estamos trabalhando unido, a família dele, a nós, estamos tudo unido, esperamos que continue sempre assim, né? E vai continuar, porque o trabalho em família fortalece a permanência das futuras gerações no campo. A prova disso são os filhos, que desde cedo vão alimentando o amor pela atividade e o lugar onde vivem. Estão sempre juntos. Tu vem de manhã, eles vêm junto. Quando não tem aula, eles vêm também. Mas eles gostam também da atividade. É muito importante esse investimento que o pessoal, que nossos produtores estão fazendo no município de Marau. Importante para o município na questão que movimenta a economia, gera mais empregos, mais renda ao município e um auxílio às famílias, né? As famílias, ao jovem permanecer aqui no meio rural, isso é muito importante para o município. A nossa administração muito preocupada sempre em auxiliar, em fazer parceria com os produtores. Que história legal, né? É muito bom ver as famílias trabalhando juntas e empreendendo no meio rural. E não perca no próximo bloco. O viver é uma parte muito importante do processo. Aqui são produzidas as mudas que vão substituir as plantas mais antigas. E o esquema é através da hidroponia, ou seja, a água ela inunda o substrato. Depois disso, ela seca, dura cerca de 15 minutos. Tudo monitorado pelo computador. E agora vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente, o Mundo Agro passa por aqui. Estamos de volta com o Agronacional. E você vai ver já já. O mapeamento genético do solo nada mais é do que você fazer coletar uma amostra de solo, passar por um processo laboratorial que faz a extração do DNA e identifica toda aquela população, né, de fungos e bactérias que estão presentes naquela amostra, né, trazendo luz sobre todos os gêneros fúngicos e bacterianos e as espécies presentes naquela fração de solo que está sendo avaliada. Agora vamos ver como os efluentes de esgoto gerados pelas fossas sépticas biodigestoras podem ser utilizados como biofertilizantes nas lavouras. Esse é um trabalho de pesquisa que está sendo realizado pela Embrapa Instrumentação e pode trazer muitos benefícios aos produtores rurais. Os efluentes de esgoto gerados na fossa séptica biodigestora pode ser um eficiente biofertilizante, especialmente na lavoura de milho. Essa é a constatação de uma pesquisa da Embrapa Instrumentação de São Carlos, interior de São Paulo. Nós temos cerca de 12 mil
fossas sépticas biodigestoras instaladas no Brasil, através de um trabalho de transferência de tecnologia feito pela Embrapa Instrumentação. E esse efluente que é gerado, o pequeno produtor, o produtor de agricultura familiar, pode utilizá-lo para substituir o fertilizante nitrogenado mineral em pequenas áreas de produção. Então, ele tem um efluente que ele teria que dar um destino, e esse destino pode ser o de utilizá-lo como biofertilizante em pequenas áreas de produção. No caso, como eu falei, o de milho, que ele pode usar tanto para alimentação humana como para alimentação animal. A aplicação do efluente em experimentos com a cultura de milho, que tem ciclo de 100 a 120 dias, demonstrou ser viável para aumento da produtividade, segurança alimentar e para obtenção de biomassa, objeto de investigação da pesquisa. Os ensaios foram conduzidos em uma área de mais de 1.800 metros quadrados, com quase 5.000 plantas. Os resultados que nós temos até o momento nos mostram que a produtividade de matéria seca, a produtividade de grãos é muito próxima à produtividade de grãos, à produção de matéria seca obtida com a utilização de fertilizante nitrogenado mineral. Então ele pode substituir o fertilizante nitrogenado mineral. Dados do IBGE revelam que a população rural brasileira é de cerca de 30 milhões de pessoas, sendo que mais de 50% lançam seus resíduos inadequadamente. Cerca de 14 não possuem banheiros ou quaisquer instalações sanitárias adequadas, situação que traz prejuízos à qualidade de vida no campo e se reflete na saúde e bem-estar da população rural. Esse trabalho está em desenvolvimento já há vários anos e nós estamos partindo para uma segunda etapa, que é de verificar quais são as possíveis consequências que se tem no solo em consequência da utilização desse biofertilizante. Até o momento, os resultados nos indicam que poucas alterações ocorrem, sendo que uma delas é um aumento pequeno do teor de matéria orgânica nesse solo em que o biofertilizante é aplicado. Bom, basicamente hoje a gente trabalha tanto com a importância desse efluente para a planta, como a importância desse efluente para o solo. Quais impactos que ele pode causar, tanto em produtividade, como também na questão da saúde do solo, seja a questão química, física e também a questão biológica, é algo muito importante. E basicamente o futuro dessa pesquisa é gerar um protocolo de uso desse efluente tratado da fossa cética biodigestora, que é algo que não tem ainda no mercado. A gente quer disponibilizar ao pequeno produtor rural um tutorial, um protocolo de como aplicar esse efluente, como manejar todo esse efluente na cultura do milho e em outras culturas também. Essa pesquisa realizada pela Embrapa é muito importante para as propriedades rurais, unindo produtividade e sustentabilidade. Com o biofertilizante derivado dos efluentes, é possível obter o mesmo desempenho produtivo dos fertilizantes minerais utilizados normalmente nas lavouras. E as tecnologias são aliadas fundamentais dos agricultores. Elas contribuem com a eficiência produtiva e sustentabilidade das lavouras. E agora você vai conhecer uma estufa de vidro no município de Poços de Caldas, em Minas Gerais, capaz de produzir 100 mil quilos de tomates por mês. Muito conhecimento e tecnologia juntos, vamos ver. O casal Tatiana e Arian escolheu o platô de Poços de Caldas, com 1.350 metros de altitude acima do nível do mar, para a instalação de uma estufa de vidro. No local, são produzidos 100 mil quilos de tomate por mês em 1,5 hectare. Durante nossas visitas do Brasil, nós vimos a qualidade do tomate pode melhorou, e a qualidade da abacaxi e ananas é bonita, mas nós vimos um desafio por tomates melhor. Mas afinal, o que faz essa estufa ser tão especial? A resposta começa pela estrutura. O vidro, ele traz muitas vantagens para uma estufa assim. Uma delas, com certeza, talvez a principal, seja a passagem de luz. Então, no vidro, você tem uma transmissão de luz muito maior do que no plástico, por exemplo. Então, a gente consegue captar mais luz, mais sol, mais radiação. E isso vai gerar uma produção maior também.
Outro fator é a barreira que a gente tem com o que tem lá fora. Então, se lá fora está uma temperatura muito baixa, ou se lá fora tem uma infestação de insetos, por exemplo, a gente tem uma barreira muito mais forte contra isso. Computadores monitoram as plantas dia e noite. E enquanto o tomate cresce, outro processo chama a atenção: a irrigação. Aqui, o uso da água é reduzido em 5 vezes e acontece a partir de reservatórios que coletam água da chuva. Por meio da irrigação, a gente também fornece os nutrientes, o fertilizante da planta. Essa irrigação ela é toda reaproveitada. Então, num dia normal, a gente vai dar em torno de uns 15, 20 ciclos, às vezes até mais, de irrigação por dia. Então, essa irrigação, cada ciclo vai levar uns 200 ml para a planta, cada 20 minutos. E assim que a gente vai dar a irrigação e junto com os fertilizantes. O excedente, ele retorna para a gente vai reaproveitar e colocar de novo na irrigação em outros ciclos, em outros dias. O viveiro é uma parte muito importante do processo. Aqui são produzidas as mudas que vão substituir as plantas mais antigas. E o esquema é através da hidroponia, ou seja, a água ela inunda o substrato. Depois disso, ela seca, dura cerca de 15 minutos, tudo monitorado pelo computador. E as pragas? O controle dos bichinhos assume um destaque interessante. É feito através do manejo integrado. A gente utiliza muitos fungos que nos ajudam, a gente utiliza muita Balvéria, por exemplo, Metarrhizium, a gente utiliza alguns outros. Um produto muito importante que a gente utiliza também contra traça, contra borboletas, mariposas, é o tricograma, que é uma vespinha que parasita os ovos dessas mariposas e borboletas. E isso acaba nos ajudando muito no controle de traças, de brocas. A boa produtividade é justificada pela combinação de 2 fatores principais: produção com autocontrole e conhecimento. Toda a água que a gente perde, o fertilizante, a gente não perde de verdade. É a planta que está utilizando, é o tomate. Então, se está acontecendo alguma coisa, a gente está dando a água e fertilizante para o tomate e o que ele não precisa, o que ele não usa, volta para ele utilizar amanhã, depois. E como a gente viu na estufa de mudas, daqui a 1 ano, 2. Então, essa reutilização de fertilizantes e água, que é o bem mais precioso do mundo, fazem o nosso diferencial em sustentabilidade. Muito interessante essa tecnologia de produção de tomates. Essas estufas permitem autocontrole da produção e muita precisão em tudo que é realizado dentro dela. E ainda falando das tecnologias e como elas contribuem com o desenvolvimento do agronegócio, vamos conhecer um trabalho de análise genética de solos que ajuda o produtor a entender o que é necessário para ter a melhor produtividade em suas terras. Vamos ver! No cinema de ficção científica, as doenças que mais preocupam a humanidade já têm cura. A solução está na engenharia genética. Basta retirar ou adicionar características que estão no DNA. Mas na vida real ainda não é tão simples assim. Pelo menos não para a saúde humana. No agronegócio, essa tecnologia faz parte do presente. Está sendo usada nesse escritório, comandado por 3 pesquisadores e um administrador. É o maior projeto de análise genética de solos do Brasil. São dados de 5 milhões de hectares, que prometem mostrar ao produtor rural o que é necessário investir para conseguir a máxima produtividade, com mais de 50 tipos de culturas diferentes. O mapeamento genético do solo nada mais é do que você fazer coletar uma amostra de solo, passar por um processo laboratorial que faz a extração do DNA e identifica toda aquela população de fungos e bactérias que estão presentes naquela amostra, né? Trazendo luz sobre todos os gêneros fúngicos e bacterianos e as espécies presentes naquela fração de solo que está sendo avaliada. A Agtech pretende investir mais de 29 milhões de reais nos próximos 3 anos. O projeto vai mostrar o potencial de fixação de carbono em cada solo estudado. 110 consultorias agronômicas espalhadas por todo o Brasil participam desse processo. Inicialmente, nós no papel de consultoria,
entendemos que os produtores, historicamente, eles se atrelavam muito à parte física e à parte química do solo, né? E esqueciam um pouco da parte biológica, né? E aí, a partir desse momento, começou a haver uma demanda, começou a haver uma procura para justamente tentar entender, tentar unir esses três pilares, né? O físico, o químico e o biológico, que eles passaram a ter um papel muito importante dentro do negócio, né? E os produtores, eles perceberam isso. Perceberam que muitas vezes eles encontravam ambientes de alta produtividade e ambientes de baixa produtividade dentro de um mesmo talhão, com manejos muito parecidos no físico e químico, e aí começou a demandar ou tentar entender se a biologia poderia afetar diretamente também essas diferenças de produtividade entre as áreas. O projeto usa duas técnicas para fazer o mapeamento do solo. A primeira, já bastante conhecida, é o sequenciamento genético. Já a segunda, cria um biobanco de dados para que o produtor entenda melhor sobre a vida de tudo que acontece aqui embaixo. Assim, ele otimiza recursos e passa a produzir de forma muito mais sustentável. O Paulo faz parte dos produtores que estão apostando na tecnologia. Ele produz soja e cana no Vale do Paranapanema, que fica no interior paulista. Essa consultoria vai auxiliar a gente a saber o que você tem no teu solo, né? É uma ferramenta a mais aí. E você vai poder mensurar, né, o que você tem ali, o que você pode fazer para melhorar, né, a sua atividade biológica, enfim, né, todo um manejo aí que você pode estar aplicando aí, né. Parece difícil, mas é simples de entender como funciona. Na etapa de planejamento, as consultorias selecionam as áreas que vão ser estudadas. Aí depois, as amostras são coletadas e é na etapa operacional que cada detalhe do solo é revelado e um relatório final mostra para o produtor o manejo indicado para aquela região e como o ciclo produtivo pode ser ainda melhor. Outro tipo de ganho que muito se fala, mas não se vê tanto na prática e que o microbioma pode trazer e revelar muito para nós, é a questão da fixação de carbono e de nitrogênio. Porque a gente consegue ver ali quais são aqueles grupos que realmente estão fixando ou não carbono e nitrogênio. E muitas vezes a gente pode entender que um determinado manejo naquele cultivo vai trazer a prática mais sustentável, além de ter o ganho de eficiência e produtividade, e trazer assim, até um ambiente onde tenha muito mais fixação de carbono do que a emissão dele, gerando aí até um viés para toda a campanha de carbono. É apenas o começo. A startup planeja avaliar outras áreas na América do Sul, Estados Unidos e Europa. Com a expansão do Agrobioma Brasil, a iniciativa deve se tornar pioneira no mundo no uso da genética para recuperar solos degradados e apontar caminhos da nova agricultura, que é 100% sustentável. E hoje o Agro Nacional chegou ao fim, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Mas na semana que vem a gente está aqui de novo te esperando com mais notícias sobre esse universo do agronegócio. Mas você também pode assistir o nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Um excelente fim de semana para você e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!